E aí, pessoal? Bom, sim, estou com a mesma roupa de uns 2 vídeos atrás, mais ou menos, porque eu tô gravando tudo de uma vez. E basicamente, o que seria nesse vídeo agora? Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho alguns valores para aportar, então a gente vai fazer o aporte da semana, na primeira semana de abril. Na tela está aí nossa carteira. Sim, acabei atualizando a planilha que eu tanto vinha falando que iria fazer. Então, dei uma atualizada já. Aqui, peguei essa planilha meio que pronta do canal aí do YouTube e dei uma modificada. Me julguem, mas eu fiz isso mesmo. Porque basicamente era só uma planilha de investimento normal. Eu meio que trouxe ela um pouco para a parte das opções. Então, dei uma atualizada. Mas o que me interessava, na verdade, era esse cálculo, essa parte de calcular aqui quantos ativos a gente tinha e puxar automaticamente. Então, nossa carteira atual está dessa forma. Tem esse gráficozinho aqui legal que mostra a porcentagem. E ele puxa aqui a cotação automática dos ativos que a gente tem, menos do LFTB11 e do SPXB11. E por algum motivo, acho, não sei se porque foi listada na bolsa há menos tempo, ele simplesmente não puxa a cotação. Mas não que seja um problema, eu vou lá e normalmente coloco aqui manualmente. Então ele dá o cálculo toda. E também tem essa parte aqui, onde ele pega o patrimônio que a gente tem, o quanto a gente investiu, no caso, e diz quanto de rentabilidade a gente tá, baseado no quanto a gente recebeu de dividendos e tudo mais. Justamente, aqui ele só mostrava a parte de variação das cotações e quanto recebia de dividendos, ali a porcentagem que tinha. Eu acrescentei toda a parte de opções. Então, basicamente aqui ele fez todo o cálculo de aporte que a gente fez foi até agora R$ 11.000 e 11 centavos. Foi R$ 11.011, na verdade, né? Mais que a gente tem investido mesmo em tudo. É 16.283,50. Foi nosso custo total. Agora a gente tá com a variação total de 115,43. Isso aqui é a carteira inteira, tá? Mas basicamente também tem coisas aqui que eu tenho que adicionar. Então tá meio que desatualizada. Um pouco. Tem alguns recebimentos de proventos, pelo menos, está desatualizado. Mas aqui ele só dá o resultado também do que a gente tem investido e a variação que ela tá agora. Então estaria aqui negativo 69,49, R$ 60. Bom, então aqui basicamente eu vou explicar. Aqui é o total de aporte que a gente tem, que seria R$ 11.011, que foi o que a gente fez de aporte, e saiu realmente do meu bolso. Mas investir a gente tem 16.283,50. Seria basicamente o restante desse valor aqui, a diferença desses dois valores, seria o quanto que a gente já recebeu com opções e com os dividendos. Nesse aí, 1 ano e 2 meses, eu acho, mais ou menos, que a gente vem investindo. De dividendos mesmo, aqui em ações a gente recebeu R$ 20,66, contando aqui com aluguel de ações e coisas do tipo. Então, no total foi 127,89, representa aí 1%, mas ele representa 1% referente ao valor que a gente investiu, que eu tirei realmente do bolso, 1,16%, né. E na parte das opções, que foi o que eu adicionei aqui na tabela, o cálculo, tá aqui, basicamente inputs lançados a gente recebeu R$ 2.308. Em calls a gente recebeu 539,22. Em VRB11, que foi a última coisa que a gente começou a operar, basicamente todo o valor que eu pego do VRB11, eu faço das operações, eu vou e invisto no ETF lá do SPXB11, que é o ETF realmente que eu vou guardar para capturar a valorização e não fazer operações com ele igual eu faço com o VRB11. Então, eu fiz dessa forma para poder diferenciar. Então, a parte de dividendos em questão de venda de put e venda de calls, tá com a rentabilidade aqui de 26,58%. Referente também ao valor que a gente aportou, tá? Com as estruturas, que no caso é o que eu venho falando para vocês, eu não faço só venda de puts e venda de calls. Eu também pego para carteira essa parte das estruturas, que seria na verdade só as travas. Então, das travas, eu pego o valor que eu ganho das travas e invisto no LFTB11, e justamente para ter mais capital para fazer as outras operações. Então, a bola de neve aqui é diferente. A gente faz a bola de neve com as opções. Então, com as travas a gente ganhou 1.437, representa 13% do capital que a gente investiu. Afinal, a gente usa desse capital para ter margem para fazer as operações, né? E aqui, basicamente, mostrar a nossa rentabilidade geral.
que seria o valor que a gente tem total na carteira, menos o valor que a gente aportou. Então representa aqui no total R$ 5.157. Ou seja, a diferença entre o que a gente aportou e o que a gente tem em carteira agora nesse momento. Isso representa 46,84%. Esse restante aqui não faz muito sentido não. Na verdade eu coloquei só para ter uma noção mesmo, mas isso aqui eu nem contabilizo não. Porque o valor que a gente recebeu aqui, de dividendos e tudo mais, já está reinvestido nesse outro valor aqui. Eu só coloquei aqui para somar só... Enfim, mas isso aqui nem entra no cálculo não. Isso tudo para mostrar o seguinte. Também fiz o cálculo aqui, onde ele calcula, basicamente, quanto a gente tem para aportar em cada classe. Vocês podem perceber aí, aqui em FIIs a gente tem R$ 49 para aportar, em ações 119, e em renda fixa a gente teria 261. Porém, o que é que acontece? Hoje na verdade é dia 2. Também já vou colocar o valor dos 650. Então a gente na verdade tem 911 para aportar em renda fixa, comprar o ETF lá de renda fixa, que é o LFTB11. Esses R$ 20 aqui em cripto, na verdade eu não vou estar usando ainda esse caixa para cripto, tá? Que basicamente essa conta aqui de cripto é todo o valor que a gente está recebendo em ações. Então qual é o racional aqui? Toda venda de put que a gente faz, a gente aporta em fundos imobiliários. Então, com a renda que a gente recebe de fundos imobiliários, a gente aporta em ações. Então, quando a gente é exercido que faz venda de calls, a gente também pega esse valor da venda de calls e aporta em ação. Daí, os dividendos que a gente recebe em ação, o que é que eu vou fazer? Vai vir para cripto. Então, basicamente é isso. Então, de dividendos de ações, até agora a gente tem R$ 20,66. Por isso que está esse valor aqui, que ele já está calculando. Porém, eu não vou usar ainda esse valor para estar aportando não. Mas em algum momento eu vou usar. SPXB11 é todo o valor que a gente ganha vendendo, fazendo operações com IGVB11. E a parte de renda fixa, de caixa que a gente tem, basicamente é os aportes mais as operações que a gente faz com as travas. E foi aquela parte que eu mostrei ali no início. Então, no momento, a gente tem caixa aí para aportar nessas 3 classes, tá? E eu fiz mais uma coisa. Eu fiz meio que essa parte aqui, onde diz onde eu tenho que aportar ou não, basicamente. Lembra que eu sempre ficava fazendo aquele cálculo no início do vídeo e tal, não sei o que, quando eu ia aportar? Então, aqui basicamente a gente já tem uma noção maior onde eu devo aportar e onde eu não devo aportar. Então, se eu tiver com muito valor em aporte, ele vai mandar até eu retirar um pouco. Seria aqui o caso do VGHF11. Só que eu não vou retirar. Basicamente, quando eu for aportando nos outros, eles vai equilibrando aí um pouco. Porque como caiu demais a cotação, eu fui comprando. E agora ele tá assim negativo. Que chegou ali perto do máximo que eu poderia aportar. Então por isso que ele tá assim mandando vender. Então, nesse momento, se a gente fosse seguir por aqui, o que a gente deveria aportar seria no TEP11, que é o que a gente tem menos valor aportado. E se eu venho aqui no investidor 10, olha só, realmente o TEP11 está lá em último. Então a gente tem menos valor aportado. Então ele está mandando a gente fazer um aporte nele. Basicamente seria isso. Com o valor que a gente tem ali, daria para comprar. A gente tem R$ 49 dividido por 9, basicamente. Daria para comprar 5 cotas do TEP11. Mas se a gente olhar aqui, a datacom dele foi dia 31/3. Então não creio que faça muito sentido eu comprar o TEP11 agora, porque a gente só vai receber no outro mês. Então a gente só vai receber no mês 5. Se eu comprar agora no mês 4. A gente já está em 2 de abril. Mas o próximo aqui seria o CPTS. Então o CPTS 11, se a gente olhar aqui, a datacom dele é dia 11. Então faria um pouco mais de sentido aportar nele. Então se a gente tem os 49 dividido por 8, mais ou menos ali, vai dar para comprar 6. Eu vou comprar 5, tá? Eu também nunca mais aportei nele, faz um tempo. Então eu vou estar comprando o CPTS 11. Por mais que, se a gente olhar aqui, ele tá bem valorizado na carteira. Tá com 9% aí, quase 10%. Mas como ele tá bem atrasado em relação aos outros, tá pedindo um aportinho também. Então eu vou aportar nele. Porque ele deu umas quedas esse mês. Esse mês ele tá caindo cerca de 0,74%. E o PVP dele ainda tá aqui em 0,87%. E os outros aqui, por mais que estejam com uma variação menor, eles estão com um PVP um pouco mais alto. Tirando o Pord aqui, que
O Pord, apesar de estar em aqui 0,87 também, mas é aquela questão que eu disse, a data com, né? Então, vou estar aportando realmente no CPTS. E de ações. Bom, basicamente, a gente vem aqui, vamos olhar novamente, né? Das ações que a gente tem. Então, referente às ações que a gente tem, aqui tá pedindo mais aporte aqui, é Loja Renner e BBAS3. Então, seria Banco do Brasil ou Loja Renner, certo? No momento, se eu for olhar para o meu preço médio, fica difícil até aportar em qualquer coisa aqui que seja. Mas como... bem que eu tava achando estranho. Eu tinha adicionado o CEMIG errado. Então, tinha adicionado só uma ação. Quando eu tinha comprado três, na verdade. Então o CEMIG tá um pouco acima aqui. Mas enfim, voltando. Aí fica até um pouco difícil eu estar aportando, já que a maioria das ações está acima do meu preço médio. Então o que é que eu vou fazer? Então, primeiramente eu vou fazer igual eu falei. Eu vim aqui comprar as 5 CPTS11 no mercado mesmo. E vou seguir aqui o que está nos indicando, que seria basicamente comprar 48 de BBS3 e 42 de loja Renner. Então, enfim, tem muita coisa para acontecer. Não vou ficar especulando. Se cair mais e eu tiver, se por acaso cair mais e eu tiver aporte para fazer, no caso tiver valor de aporte, eu vou aportar mais. Senão, vai ficar assim nesse momento. Então é ali mais ou menos R$ 40 em cada uma. Dá duas do Banco do Brasil, né? Comprar o mercado mesmo. E em loja Rennes, deixa eu ver, eu acho que dá 3. Dá 3 de loja Rennes. Também vou comprar o mercado. E por último, mas não menos importante, a gente tem 911 para aportar em LFTB11. Então vindo aqui na corretora, a gente vai aumentando. E não dá para comprar 8, vai dar para comprar 7, que vai dar aqui um total de R$ 837,90. Então eu vou comprar o mercado mesmo. Eu já vou registrar nesse vídeo aqui mesmo, tá? Então a gente comprou 5 do SPTS11 a R$ 8,01. Então é isso aí mesmo, a R$ 40,05. Compramos também BBAS3, foram 2 a 23,22. E loja Renner, onde a gente comprou 3 a 14,89. Por último, LFTB11, o nosso ETF de renda fixa, que a gente usa como garantia, né? 19,70, a gente comprou 7. Deu um total de 839,90. Então, depois de fazer essas compras e atualizar aqui a planilha, basicamente, foram esses valores aqui que restou. A gente ainda tem 9 para FIIs, 26 para ação e 73,85 para renda fixa. Aqui na parte de aportar ou não aportar, mudou, né? Então, já não manda mais a gente aportar em BBAS3. Tá mandando até tirar um pouco aqui de loja renda agora, porque passou um pouco do valor. E a parte dos FIIs também. Já deu uma mudada aqui. Tá o TEP11, que ainda tava, né? Mas, enfim. E o PORD. Então, no lugar mais alto. Mas o CPTS11 que tava lá em cima, o valor deu uma diminuída já, né? A gente fez esse pequeno aporte agora. E basicamente é isso. Esse foi o aporte da primeira semana. Se a gente conseguir mais uma renda daqui para a semana que vem, eu vou estar voltando, fazendo mais algum vídeo. Mas basicamente, de início, é isso.